Hoje eu quero falar sobre 7 coisas que atraem a pobreza e a escassez na vida da gente. Eu sempre ouvi sobre isso, né? Eu comecei a estudar mais sobre o barulho, que o barulho atrai a pobreza. E realmente, gente, você pode ver que o bairro que é mais pobre, mais infraestrutura ruim, são o bairro mais barulhento. É bar, é funk, é cachorro latindo, é gritaria. E o dinheiro não vai chegar até esse lugar, que as pessoas não estão nem aí também para mudar de vida, né? Talvez até elas gostem dessa vida. Eu nunca gostei de morar assim nesses lugares assim. Eu moro aqui do lado de um bar, mas eles não fazem barulho nenhum. Então aqui em casa assim, eu não ouço nada. Senão já teria mudado daqui, porque fala assim, né? Se você gosta de um certo tipo de música, você gosta, mas não precisa o vizinho estar ouvindo, porque talvez o vizinho gosta de outro tipo de música. Então, às vezes, você vai num bairro que é o bairro inteiro, cada lugar que você passa, cada casa tem uma música tocando, e aquela música na maior das alturas. Então você não sabe nem quem você ouve. É o que eu acho muito feio também, que eu nunca gostei, é aqueles carros que passam com aquele som muito, mas muito alto, muito alto. E pode ver que a maioria deles são os carros rebaixados e com aquele som muito alto. Tem um conhecido meu que falou que ele morava num bairro e o cara descia com aquele som super alto e o carro tinha aquele monte de som, só que só descia, porque depois já não conseguia subir porque o som puxava toda a bateria do carro. Então ele falou assim que achava até engraçado, né? E fala assim, e às vezes a pessoa tá até com a namorada dentro do carro. Gente, vai conversar como? Sabe? Talvez sair assim à noite, um momento a dois, e aquele som, sabe, naquela altura, que você não consegue conversar com outra pessoa. Então, tudo assim tem que ter o limite. Mas se a pessoa gosta de ouvir, coloca um fone de ouvido e ouve a música dentro da sua casa. Não ouvir para é, todo mundo da vizinhança ouvir a mesma música só porque ele gosta daquela música. Só que um gosta de funk, outro gosta de rock, cada um tem os seus gostos, né? Então eu acho isso aí atrai a pobreza, sim. Eu falo que barulho atrai a pobreza. Eu nunca vi um lugar que é barulhento que tem riqueza. Eu, sinceramente, eu nunca vi. Pessoas barraqueiras também. Eu falo assim, é difícil, acontece sim, gente, de algum rico ir fazer barraco, mas é mais difícil. É mais pessoas de classe mais pobre. E eu falo isso, atrai também a escassez. A escassez e a pobreza. Por eu trabalhar em lugar público, eu vejo aquela mesma pessoa que talvez estava num consultório particular, eu vejo como que ela age no consultório particular e como que ela age no lugar público. No consultório particular, você nem ouve. Acho que se cair uma agulha no chão, você vai ouvir a agulha. Então, um silêncio que é. Todo mundo um respeitando o outro. Aí, quando você vai no lugar público, talvez aquela mesma pessoa que estava lá naquele consultório particular, você vai naquele lugar público, é aquela pessoa gritando, aquela pessoa falando que vai levar na justiça, é aquela pessoa te xingando, e é de graça, né? E o outro é particular, e às vezes, quantas vezes que eu já fui no consultório particular e de ficar lá esperando, e a moça, a secretária chegar e falar, olha, houve uma intercorrência e o médico não vai poder atender. E então a gente vai ter que remarcar. Todos ficaram pianinho, quietinho. Remarcamos e fomos embora. Se isso acontece no lugar público, gente, dá um barraco, mas um barraco, que até na justiça eles levam. Então, assim, dinheiro não gosta de barulho. Mágoas também. Falo assim, às vezes a pessoa guarda muita mágoa dentro de si, muita mágoa, até dentro da família mesmo. Tem pai brigado com filho há muitos anos, não consegue se reconciliar. Às vezes é uma coisa assim tão boba, talvez uma briga tão besta,
que no momento tinha até sentido, mas depois passou o tempo e não tem mais sentido. E o pai ali continua brigado com o filho brigado com a mãe, então fica aquele lugar pesado, aquele lugar, sabe, que não atrai nada de bom, não atrai prosperidade, é lugar que Deus não habita, porque só tem mágoa, só tem rancor. E em serviço também, né? Que tem muito serviço que um nem olha para a cara do outro, porque um tem raiva do outro, né? Por religião, por fazer as crenças, o tipo que a pessoa é. Eu falei assim, gente, pessoa é, cada pessoa é de um jeito. Se um é católico, outro é evangélico, só respeitar. Fala assim, a gente respeitando o espaço do outro, tudo vai bem. É, sabe, a pessoa fica ali com aquela ideologia, né, que tem que ser do jeito dela. Não, cada um tem o seu pensamento e vai tudo bem, e é só aceitar, né? Brigas é outra coisa assim, que eu acho muito, assim, também brigas em casa, gente. Aquele lugar que só vê gritaria, só vê brigas, 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 constante, constante mesmo. Marido, o esposo com a esposa, aí o filho entra no meio, aí eles não aguentam, aí eles jogam coisas no chão, eles quebram, sabe, talvez aquelas coisas que eles conseguiram com tanto afinco, com tanto esforço ali, eles não estão nem aí na hora da briga, eles tacam no chão, eles quebram. Então, assim, eu falo assim, gente, como que uma vida dessa vai ser próspera? Como que vai ser próspera se só tem brigas? Só tem brigas, só tem mágoas. E a gente vê muito casal assim. Só que eu falo assim, às vezes é uma vida de inferno. É um inferno mesmo dentro de casa. Só que um não separa do outro. Que eu sei que a separação é muito difícil no último caso, mas você vê que já está no último caso. Só que aí fala assim, ah não, como que eu vou me separar se tem os bens para dividir? Então prefere viver no inferno do que dividir os bens e viver a vida em paz. Sabe? Porque a melhor coisa que a gente tem nessa vida hoje é a paz, é viver em paz, sabe? Com o que a gente tem. Mas a gente estando em paz, tudo flui na vida da gente. E talvez aquilo lá que você vivia com o marido, você consegue muito mais depois tendo a paz na sua vida. Você consegue muito mais do que você tinha com ele. Mas tem gente que não larga, não larga ali. Tá brigando, tá se matando, mas não larga. E isso é uma coisa muito complicada. Outra coisa também é a casa suja, entulhada. Eu sempre falei sobre isso. Eu odeio quando minha casa tá suja, que tem aquela semana que não deu tempo para limpar. Gente, eu não gosto. Não gosto. Isso me traz uma coisa muito ruim dentro de mim. Eu gosto assim que esteja tudo em ordem, na medida do possível, né? Que pelo menos esteja assim habitável, né? Mas tem lugar que a gente vai que é tanta bagunça, que é roupa entulhada para passar, roupa entulhada para lavar, roupa que a pessoa deixa lá no chão para lavar, chega, apodrece, que a pessoa não lava, não cuida. É roupa dentro do guarda-roupa que a pessoa não sabe nem o que tem mais. Então, gente, faz uma limpeza esse final de ano, tira essas coisas que você não gosta, porque talvez para você não serve, mas para aquela outra pessoa que não tem nada, vai servir muito bem. E ela vai usar essas coisas. E talvez está aí parado o seu guarda-roupa, que você fica esperando emagrecer, vou esperar emagrecer. E a gente só engorda, ou nunca emagrece, ou quando emagrece já não quer mais, porque já quer outro estilo. Então, assim, não adianta ficar guardando essas coisas dentro de casa. O que eu falo também, assim, muito é a falta de respeito e educação, né? Você chegar com falta de respeito em qualquer lugar, seja dentro de casa, seja no consultório, seja em qualquer lugar. Você chegar, você saber conversar com a pessoa, saber se dirigir com a pessoa, você falar um bom dia e você se dirigir bem com a pessoa. Às vezes está ali a secretária, você chega e você não sabe, você nem um bom dia você fala. Você já chega já com 10 pedras na mão. Parece que você já chega assim para atacar as pedras na pessoa. E a pessoa não está sabendo de nada. Então, assim, o respeito e educação é tudo, gente. É tudo nessa vida. Que a pessoa falar assim, nossa, como que essa pessoa tem educação, né? Como essa pessoa tem respeito pelo outro? Que hoje, assim, tá difícil até as crianças ter respeito, né? Porque eu fui esse final de semana numa pousada
E eu fui conversar com a criança, e a criança foi muito, mas muito sem educação comigo. Muito. Eu comecei a falar, ela começou a me remendar. Uma criancinha de uns 4 aninhos de idade. E a mãe não fez nada. E fazer o quê, né? Não é meu filho. Mas eu achei assim, muito, muito assim, falta de respeito. Eu falei, se fosse meu filho, eu saberia o que eu fazia. Mas como que não é meu filho, aí eu saí de perto e fui para outro lugar e pronto. E outra coisa que atrai a pobreza e a escassez é pensamentos pobres. Você ficar com pensamentos pobres, pensamentos que nada vai dar certo, pensamento que eu sempre vou ser o coitado, pensamentos, é, sabe, limitantes. Sabe, que você, parece que você não pode ter aquele serviço bom, só o outro que pode ter. Você não pode ter aquele carro bom, só o outro que pode ter. Assim, isso tudo é pensamentos pobres. Lógico que você tem que querer ter as coisas conforme as suas condições, né? Ou em outros vídeos eu já falei, não adianta você querer uma Ferrari se você ganha um salário mínimo, né? Então a gente tem que querer ter as coisas conforme as nossas condições. Mas se a gente querer uma coisa melhor, a gente tem que procurar um emprego melhor. Então, a gente tem que tentar sair daquilo que a gente está, daquele ciclo, sabe? Que a gente está de pobreza, de escassez, e começar a pensar grande na nossa vida, para as coisas começar a fluir. Porque senão a gente vai viver nessa vida de pobreza, essa vida de escassez. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, deixa um comentário. Se aparecer hype o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.